Boa noite a todos. Antes de mais nada, claro, devo começar pelos agradecimentos. Quero agradecer os heróis do presencial aqui. Quero agradecer quem está em casa também, nos prestigiando. E quero agradecer também às pessoas do futuro que vão nos ver depois que esse vídeo for publicado pelo João, né? Provavelmente amanhã ou segunda-feira, e que vão ter a oportunidade de ver e rever o vídeo. Eu espero que seja útil. Esses são os meus conflitos de interesse, e eu vou falar hoje sobre asma grave eosinofílica. Quero também agradecer o convite por falar sobre asma, que é um tema super excitante nos dias atuais. A gente nunca teve um conhecimento tão refinado da doença e nunca tivemos tantas opções de tratamento da doença. E quero agradecer em particular a doutora Leda, que é a culpada por eu gostar de asma hoje em dia. E a gente sempre começa com alguns números, né, para tentar contextualizar. Se acredita que 5 a 10% da população mundial tem asma, isso quer dizer em torno de 300 milhões de pessoas, e desses 300 milhões de pessoas, 3 a 5% terão asma grave. Então, 3 a 5% é pouco, mas é pouco de muito. Então, isso representa uma quantidade muito grande de pessoas, de indivíduos, que vão ter necessidades não atendidas e para as quais hoje as principais terapias estão sendo desenvolvidas. Agora, desses pacientes com asma grave, quantos que têm um perfil inflamatório eosinofílico? Para responder essa pergunta, a gente tem alguns estudos epidemiológicos, inclusive um estudo brasileiro. Esse estudo se chama BRAIOS. Esse estudo foi conduzido em 2019, é um estudo transversal, e ele foi capitaneado pelo Dr. Rodrigo Atanásio, da USP, em que eles pegaram vários centros de referência brasileiros em asma grave e fizeram aí um compilado do perfil epidemiológico desses pacientes. E usando um ponto de corte de 150 eosinófilos no sangue periférico, que é o ponto de corte previsto no documento GINA, se chegou que 73% dos pacientes com asma grave teriam um perfil inflamatório eosinofílico. Mas se a gente utilizar um ponto de corte mais alto, que seria de 300 eosinófilos por milímetro cúbico no sangue periférico, que é o ponto de corte a partir do qual os imunobiológicos anti-eosinofílicos vão mostrar a maior potencial de ação, o maior impacto clínico, aí a gente encontra que 40% desses asmáticos graves serão considerados eosinofílicos. O problema é que a gente sabe desde sempre que a medicina não é uma ciência exata e que toda vez que a gente vai pegar uma variável contínua, como a contagem de eosinófilos num hemograma, e a gente vai aplicar um ponto de corte fixo, a gente vai errar em maior ou menor grau. Então, esse próprio conceito do que é um perfil inflamatório eosinofílico, baseado numa divisão arbitrária, num número, é um conceito que está sendo estudado com vistas à evolução. E tem um monte de gente muito boa pensando nisso. Muitos desses autores são responsáveis por um registro internacional chamado ISAR, que é um registro internacional de asma grave, e eles propuseram já em 2021 o que seria uma evolução do conceito de perfil inflamatório eosinofílico. Não mais definindo se o grupo de pacientes tem asma eosinofílica ou não tem asma eosinofílica, mas de forma mais honesta, tentando determinar se esse paciente tem um perfil inflamatório provavelmente eosinofílico, muito provavelmente eosinofílico ou muito provavelmente não eosinofílico. Então, além de pontos de corte, a gente vai congregar variáveis clínicas. Essas variáveis já foram testadas em estudos e mais do que determinar o processo inflamatório dentro daquele brônquio, essas variáveis clínicas vão me predizer resposta ao tratamento, que é o que finalmente nos interessa, né? É como analisar a história pelo final. Então, segundo esse esquema, já publicado, serão considerados eosinofílicos aqueles pacientes com contagem de eosinófilos maior do que 300. Por quê? Porque esses pacientes com contagens maiores que 300, de uma forma mais ou menos consistente, eles têm alta probabilidade de resposta a uma terapia anti-eosinofílica. Agora, se eu tiver aquele paciente com uma contagem de eosinófilos que eu chamaria de marginal, entre 150 e 300, que é justamente aquele grupo de pacientes que vai ter maior oscilação ao longo dos hemogramas. Mas esse paciente ele também usa corticoide sistêmico, seja de forma contínua ou na forma de pulsos recorrentes. Esse paciente também será chamado de muito provavelmente eosinofílico. Se esse paciente, que tem uma contagem de eosinófilos entre 150 e 300,
mas ele tem pelo menos 2 de 3 variáveis clínicas importantes, que seriam início tardio dos sintomas, aqui definido como início dos sintomas asmáticos depois dos 18 anos, presença de polipose nasal, ou a presença de um segundo biomarcador, que seria o feno, maior do que 25, então se esse paciente tem 2 dessas 3 variáveis associada à contagem de eosinófilos elevada no sangue periférico, esse paciente também será chamado de muito provavelmente eosinofílico, e a chance de resposta a uma terapia direcionada a esse processo inflamatório eosinofílico vai ser muito grande. E aplicando esse novo conceito a esse grupo, aqui está escrito 1.716, mas a última atualização do ISAR já passa de 4.900 pacientes. Aplicando essa nova definição a esse grupo de pacientes, a gente vai encontrar que 84% dos pacientes asmáticos graves são eosinofílicos. Então, aquela ideia de cerca de 10 anos atrás, em que os pacientes asmáticos graves se dividiriam entre 50% eosinofílicos e 50% não eosinofílicos, hoje já não é mais verdade. Hoje a gente já compreende que a maioria dos pacientes asmáticos graves são eosinofílicos e a minoria, cerca de 16%, vai ser não eosinofílica. E pulando da introdução agora para o benralizumab, vale lembrar então que como que o benralizumab funciona. O benralizumab é um anticorpo monoclonal contra a subunidade alfa do receptor de interleucina 5, que está presente na membrana tanto do eosinófilo quanto do basófilo. E ao se ligar nesse receptor, ele ocupa esse receptor, e esse eosinófilo não vai ter mais o tônus da interleucina 5, e esse tônus da interleucina 5 é necessário para a sobrevida desse eosinófilo. Então, esse eosinófilo vai morrer mais precocemente. Só que existe um segundo mecanismo de ação. Uma vez que esse anticorpo está presente na membrana do eosinófilo, isso é um sinal para a célula natural killer, uma célula do nosso sistema imunológico inato, a reconhecer esse eosinófilo como estranho ou como indesejado, e aí ela vai desencadear um processo que a gente chama de ADCC, que é citotoxicidade celular mediada por anticorpo. E essa célula natural killer vai induzir uma apoptose em cerca de 24 horas desse eosinófilo. Então, por isso que a gente tem uma ação tão potente, porque existe um duplo mecanismo de ação. Uma ação mais orgânica, vamos dizer assim, que é o bloqueio do receptor, e uma segunda ação, mais proativa, mediada pelo sistema imunológico inato. Agora, mais legal do que ver um desenho esquemático é ver como que isso aconteceria na vida real. Isso aqui, claro, é um estudo laboratorial, é um estudo in vitro com imunofluorescência. Então, a gente teria aqui em vermelho o eosinófilo, e aqui em verde a gente já tem a célula natural killer acoplada a esse eosinófilo, porque ela já identificou o anticorpo ligado ao receptor. Então, aqui a gente já tem uma conexão que se chama de sinapse imunológica. A partir dessa conexão, essa célula natural killer é ativada e os grânulos citotóxicos dessa célula natural killer começam a migrar em direção à superfície do eosinófilo. E esses grânulos vão se fundir à membrana do eosinófilo, vão ser incorporados para dentro do citoplasma do eosinófilo, e dentro do citoplasma do eosinófilo, esses grânulos começam a degranular e liberar essas substâncias altamente tóxicas, e o resultado disso é a apoptose do eosinófilo. O que eu acho muito interessante da gente compreender é que, se isso aqui acontecesse de uma forma completamente desorganizada, descoordenada, eu teria, num prazo de 24 horas, milhares ou milhões de eosinófilos morrendo ao mesmo tempo e liberando um monte de grânulos altamente lesivos ao epitélio, altamente pró-inflamatórios, e esse paciente teria uma espécie de tempestade de citocinas ou de choque inflamatório, mas isso não acontece. Não acontece porque isso aqui é um processo organizado e contido em si mesmo. Ao fim e ao cabo, o que a gente vai ver é uma depressão da quantidade de eosinófilos mensurável através de um hemograma. Então, em 24 horas, eu vou ter ou uma redução muito significativa ou uma depressão completa de eosinófilos no hemograma. E isso já foi medido também em nível tecidual. Nos estudos iniciais, nos estudos fase 2, os pacientes eram submetidos à broncoscopia e, poucos dias após a exposição à droga, biópsias transbrônquicas mostravam que já não existia, ou praticamente já não existia, mais eosinófilos residentes dentro daquele tecido. O programa de estudos do benralizumab é um programa de estudos bem extenso, ele começa lá em 2008, mas foi em 2016 que foram publicados os 2 estudos pivotais, que foram o Sirocco e o Calima.
Depois vieram outros estudos, como o ZONDA, aquele estudo que mostrou redução de corticoide sistêmico, os estudos de extensão, como o BORA, o MEUTEME, e agora a gente já está numa outra fase de estudos, que são os estudos fase 4, que tem um objetivo de ou ampliar a indicação do tratamento, ou explorar outros potenciais desfechos desse tratamento. Hoje, por exemplo, eu vou falar sobre o estudo CHAMAL, que é um estudo de redução de corticoide inalatório, mas está em processo um estudo chamado Chinook, que é um estudo que o objetivo primário dele é avaliar impacto de remodelamento brônquico a partir da exposição com benralizumab. Já foram publicados também os estudos de vida real, como o Sherlock, que, de certa forma, validaram num cenário de vida real aquilo que os estudos controlados já tinham mostrado. Então, a gente já sabe, pelo conjunto de publicações, que o benralizumab ele reduz exacerbações, ele melhora o controle clínico da doença, ele consegue promover redução de corticoide sistêmico, ou na maior parte dos casos até mesmo a suspensão completa do corticoide sistêmico, ele consegue melhorar a qualidade de vida desses pacientes e consegue melhorar a função pulmonar. E a partir daqui a gente fica buscando outras fronteiras, né? Fronteiras como a redução agora de outras terapias, terapias adjuvantes que a gente foi incrementando a esse paciente ao longo do tempo, e até mesmo a redução do corticoide inalatório, que continua sendo a base do tratamento da doença. Então, aqui eu resolvi fazer um exercício. Antes da era dos imunobiológicos, a gente não ficou parado, né? E aí foram se acrescentando algumas medicações no armamentário que a gente tinha no tratamento da asma. E essas medicações ajudam, e ajudaram ao longo de um tempo, para tentar melhorar a qualidade de vida desses pacientes. Mas a partir do momento que esse paciente já está exposto ao imunobiológico, ele é elegível, ele teve acesso ao imunobiológico, e ele está devidamente controlado, agora é hora de eu pensar se esse paciente ainda precisa dessas mesmas medicações para continuar a vida dele. Então, eu estou imaginando um paciente frequente do ambulatório, em que ele esteja usando ICS-LABA em dose alta, esteja usando LAMA, esteja usando Montelukast, e ele ainda assim era um exacerbador frequente, estava usando azitromicina, e estava lá daquele jeitinho dele, até que a gente conseguiu acesso ao imunobiológico, e ele agora está super bem controlado, não exacerba mais de um ano, tem uma função pulmonar já próxima ao normal. O que eu faria primeiro? A primeira coisa que eu faria é retirar a azitromicina. Não porque eu não gosto de azitromicina, eu adoro a azitromicina, mas a gente não tem realmente a ideia de qual é a eficácia da azitromicina, ou melhor dizendo, qual é a segurança da azitromicina a longo prazo. Depois de 2 anos, por exemplo, se isso pode agregar algum risco cardiovascular, se pode aumentar resistência bacteriana, e eu não me refiro à resistência à azitromicina, mas resistência cruzada a outros antibióticos. Então, se esse paciente está bem controlado, a primeira coisa que eu tentaria fazer seria reduzir a dose de azitromicina ou até mesmo suspender. A segunda coisa que eu faria seria mexer no antagonista de leucotrieno. O antagonista de leucotrieno foi uma medicação que prometeu muito e, na verdade, entregou pouco, né? A gente sabe que existe um nicho de pacientes que se beneficia do Montelukast, aquele paciente que vai ter uma rinite concomitante, né? Obedecendo à ideia da teoria da via aérea única, e principalmente aquele paciente que tem DREA, né, que tem a doença respiratória exacerbada por aspirina. A gente sabe que esse paciente ele expressa mais receptor de leucotrieno e responde melhor a Montelukast. Mas quando eu considero a população de asmáticos como um todo, que não tem DREA e, portanto, representa a maioria dos casos, esses pacientes, eles, na verdade, respondem muito pouco a Montelukast. É aquele tipo de droga que a gente sabe que talvez ajudou, mas também não tenho muita bem certeza, o paciente também não tem convicção e a gente às vezes acaba deixando. Mas eu tiraria nesse contexto. E por fim, eu consideraria o LAMA. O LAMA, ele está aprovado em asma, particularmente o tiotrópio e o glicopirrônio. Ele demonstrou redução de exacerbações, ele melhora a função pulmonar, mas, para ser bem honesto, os efeitos são modestos. Então, novamente, falando daquele paciente que está controlado e não exacerbador, eu pensaria em começar a retirar o LAMA, até porque é uma medicação que agrega bastante custo à terapia dele. E o próximo passo? Se esse paciente já tirou todas as medicações, continua bem, é importante que se frise isso, e ele está usando o ICS-LABA em dose alta. O que eu faria agora?
A minha intuição é pensar em começar a reduzir CS-LABA. E não sou eu só que estou dizendo isso, né? O Gina, ele já coloca no texto a possibilidade de fazer redução de CS-LABA. Mas ele coloca isso de uma forma baseada na opinião de especialistas e baseada no bom senso. Mas até então não existia uma evidência clara de que isso era factível e de que era seguro fazer isso. E a partir de agora, a gente já tem algum embasamento. E qual é o racional de reduzir ICS-LABA, se for possível reduzir ICS-LABA? O primeiro racional é que, como já começaram a surgir os estudos de vida real em asma grave tratada com imunobiológicos, esses pacientes já começaram a reduzir ICS-LABA. Quando a gente vai ler esses estudos, esses pacientes já não estão mais usando a mesma dose que eles estavam usando no começo. Eles mesmos fazem o seu próprio step-down e já começam a reduzir tratamento. A segunda consideração é que, quando a gente vai analisar a curva dose e efeito de tratamento, a curva dose e efeito de eficácia, ela não é uma curva linear. Ela é uma curva que tem uma concavidade. E a gente vai ver que a maior inclinação dessa curva, ela ocorre na primeira fase, nos pacientes que estão usando dose baixa de CS-LABA. É aqui que eles vão ter cerca de 80%, 90% do efeito máximo que essa droga pode entregar. E eu estou falando de vários desfechos aqui. Sintomas, função pulmonar, uso de medicação de resgate e assim por diante. Quando esse paciente ele sobe de um patamar de dose baixa para uma dose média, eu posso até ter um benefício, mas esse benefício vai ser um benefício pequeno. Se eu pulo de uma dose média para uma dose alta, eu posso ainda ter algum benefício em alguns pacientes selecionados, mas esse impacto vai ser um impacto também pequeno. Tá? Por outro lado, se eu avaliar a curva dose-resposta, mas no que se refere a efeitos adversos, aí sim eu vou ter uma curva linear. Quanto maior a exposição, quanto maior a dose que eu entrego, maior o risco de efeitos adversos, os mesmos efeitos adversos relacionados à corticoterapia sistêmica. Então, esse paciente, ele vai ter maior risco de fragilidade cutânea, ele vai ter maior risco de insuficiência adrenal ou de supressão do eixo hipotálamo hipofisário. Esse paciente vai ter maior risco de catarata e glaucoma. Ele pode ter uma maior dificuldade de atingir o controle glicêmico, se ele for um diabético, por exemplo, ele vai precisar de uma maior carga de tratamento antidiabético para atingir o seu controle. E vejam que o risco relativo ele é significativo, né? Se eu comparo o risco de catarata num paciente em dose alta de corticoide inalatório em relação à dose moderada, eu vou ter um odds rate 2 ou 3. Então, 2 ou 3 vezes maior risco, simplesmente por conta do aumento da dose do corticoide inalatório. Para a gente seguir, a gente precisa definir o que é dose alta de corticoide inalatório. E a definição do que é dose alta de corticoide inalatório depende do que você está lendo, da fonte que você está buscando. A gente tem diferentes bibliografias, diferentes fontes e diferentes definições. Um documento que é seminal aqui em asma grave, que é esse documento da RS-ATS, que remonta lá a 2014. Nesse documento, que foi o primeiro grande documento em asma grave da era mais contemporânea, eles colocam que dose alta de corticoide inalatório é aquela em que o paciente está usando 1.600 microgramas de budesonida ou equivalente por dia. E aí, o nosso documento brasileiro da SBPT, publicado em 2021, ele também corrobora isso e também define que dose alta de corticoide inalatório é mais do que 1.600 microgramas de budesonida, mais ou igual. E é claro que existe um fundamento nisso, né? Se a gente fizer uma pesquisa nos centros brasileiros de asma grave, do qual o HC também faz parte, a gente vai ver que boa parte dos nossos pacientes estão usando lá o seu Alenia 4 vezes ao dia. Isso é uma prática usual. Mas Gina, desde muitos anos, inclusive na sua última versão, coloca que dose alta de corticoide inalatório mais do que 800 microgramas de budesonida. Então, seria, se a gente fizer múltiplos de 400, seria 3 ou mais doses de uma associação ICS-LABA. E o PCDT, de 2021, ele copia esse cutoff e define como dose alta maior do que 800. A justificativa para isso é de que o tempo vai passando e a gente vai aprendendo, né? E muito provavelmente, novas revisões da RS-ATS vão colocar que dose alta de corticoide inalatório é mais do que 800. Justamente por aquilo que eu comentei, uma relação efeito benéfico versus efeitos adversos. E alguns dos autores da publicação brasileira já têm falado em apresentações que numa próxima revisão eles devem colocar esse cutoff aqui para baixo também,
e eu acredito que em um breve período a gente vai ter uma homogeneização dessa definição e dose alta de corticoide inalatório vai ser mais do que 800. O que a gente tem de dados a respeito da segurança de reduzir corticoide inalatório no paciente asmático grave controlado? A primeira evidência vem de um estudo chamado END in Practice. O END in Practice é uma continuação de um estudo maior, chamado END, e ele é um estudo de vida real, é um estudo aberto, e é um estudo de desenho de braço único. Então, é um daqueles estudos que a gente compara antes e depois. Esses pacientes estavam em uso de benralizumab, estavam bem controlados. E o que eles observaram foi o seguinte: ao longo do tempo de observação, foi possível reduzir tratamento adjuvante, tratamento de segunda linha desses pacientes. Então, pacientes que usavam xantina deixavam de usar xantina. Alguns pacientes que usavam montelukast deixaram de usar montelukast. Alguns pacientes que usavam lama deixavam de usar lama. E em relação ao corticoide inalatório, mais de 50% daqueles pacientes que usavam dose alta de corticoide inalatório no início da exposição ao imunobiológico terminaram o período de observação usando dose moderada ou baixa de corticoide inalatório sem perder o controle clínico. Então, esse foi o primeiro dado mostrando que isso é factível. Mas a grande virada é com esse novo estudo, publicado no final de 2023 e início de 2024, que é o estudo CHAMAL. O estudo CHAMAL é um estudo de fase 4, multicêntrico. Ele foi conduzido em 4 países, 22 centros, e ele foi publicado numa revista importante para nós, uma revista de grande impacto, que é a Lancet Respiratory Medicine, e cujo primeiro autor é o Dr. David Jackson, que é uma grande figura mundial em relação à asma grave. Ele foi um estudo randomizado, duplo cego, controlado, desculpa, aberto, não duplo cego, ele foi aberto, randomizado, controlado com um braço ativo, então eu tinha um braço de controle, de referência, um braço de intervenção e um segmento de 1 ano. O objetivo principal desse estudo foi explorar a viabilidade da redução da terapia regular com ICS-LABA em pacientes com asma grave eosinofílica que estivessem devidamente controlados com uso de benralizumab. Quem era elegível para participar desse estudo? Naturalmente, pacientes adultos com asma grave eosinofílica, pacientes que estavam usando dose alta de corticoide inalatório, e aqui a definição de dose alta foi 1.000 microgramas de budesonida, divididos em formoterol budesonida 12.400, 2 doses matinais, 2 doses noturnas. Esse paciente tinha que ter usado pelo menos 3 doses de benralizumab, mas eu já adianto que a maioria estava usando há muito mais tempo, e que tinham atingido seu controle. Eles não exacerbavam e tinham um controle clínico medido pelo ACQ5 menor do que 1,5. Esses pacientes, então, eram randomizados para 2 grupos. Um grupo, chamado grupo de referência, em que ele mantinha o uso de CS-LABA em dose alta durante todo o período, e um grupo de redução, que tinha a oportunidade de, em visitas periódicas, fazer uma redução desse CS-LABA. Essa redução era possível ao longo de 32 semanas, porque a partir desse momento, esse paciente tinha a sua dose congelada e ele era observado por mais de 16 semanas, que seria uma fase de manutenção, para a gente ver se aquela dose potencialmente reduzida de corticoide inalatório, se ela ia manter o paciente estável por esse período. Então, ao todo, foram 48 semanas de estudo, e o desfecho primário era para avaliar qual era a proporção de pacientes que conseguiram reduzir o seu ICS-LABA basal. Então, o paciente que estava usando lá 1.600 microgramas de budesonida, ele tinha visitas a cada 8 semanas, no total foram de 4 a 5 visitas, e em cada visita ele tinha uma oportunidade de redução do ICS-LABA. Se ele estava usando dose alta para dose moderada, de dose moderada para dose baixa, e até era possível que, se ele estivesse usando dose baixa e persistia controlado, para ele passar a usar somente ICS-LABA conforme resgate, que é o que a gente aprendeu com o estudo Sigma. E qual era o algoritmo usado pelo investigador para definir se esse paciente era elegível ou não ao step-down? É aquilo que a gente já faz intuitivamente no consultório. A gente pergunta para o paciente: você teve alguma exacerbação nesse período? Não tive nenhuma exacerbação nesse período. Você está controlado? Aqui medido por uma ferramenta validada, que é o ACQ5. Estou controlado. Você está usando medicação de resgate?
não estou usando medicação de resgate. Então, esse paciente é elegível para fazer o STEP. Antes de mostrar os resultados, eu quero deixar muito, mas muito, muito claro que ninguém quer vilanizar o corticoide inalatório, que ninguém quer demonizar corticoide inalatório. Corticoide inalatório é a pedra fundamental no tratamento da asma desde a década de 70. Então, o que a gente quer, na verdade, eu digo a gente, assim, como pneumologista que trabalha em asma, é simplesmente entender qual é o tratamento certo para o paciente certo e qual é a dose certa que esse paciente precisa, nem mais, nem menos. Seguindo para os resultados, então, daquele número inicial de pacientes que foram randomizados, 92% conseguiram reduzir a sua dose de corticoide inalatório, sendo que 2/3 desses pacientes conseguiram reduzir para um patamar de uso somente conforme resgate. 15% ficaram na dose moderada, 17% na dose baixa, 61% usando somente conforme resgate. Isso até a 32ª semana. Aí a gente vai para aquele período de manutenção, para ver se esse paciente continuava bem. Durante esse período de manutenção de mais de 16 semanas, esse paciente continuava com a sua dose sem alteração em 96% dos casos. Uma pequena parcela teve que voltar ao tratamento anterior, à etapa de tratamento anterior, e uma outra parcela conseguiu reduzir até mais um pouquinho. E em relação a exacerbações, né? De nada adianta eu reduzir tratamento se esse paciente volta a exacerbar. 92% no grupo de redução de corticoide inalatório não teve nenhuma exacerbação ao longo de 48 semanas. 98% no grupo de referência não teve nenhuma exacerbação. Ou seja, não houve nenhuma diferença entre os dois grupos. E, na verdade, o que me diz esse número é a própria eficácia. O segundo desfecho é o feno. Lembrando a todos que o feno é uma expressão do epitélio brônquico, é uma expressão da atividade da interleucina 13, é uma expressão da óxido nítrico sintase e é também um marcador inflamatório brônquico. O que aconteceu com o feno? O feno no grupo referência permaneceu mais ou menos estável ao longo do tempo. Agora, naqueles pacientes que passaram a usar ICS-LABA somente conforme demanda, eles tiveram ali margem para um aumento de feno ao longo do período, de forma que ao final do estudo a diferença foi significativa também. E quando a gente plota num gráfico de dispersão as duas variáveis, tanto o feno quanto o VF1, a gente vai ver que existe uma certa correlação entre essas duas variáveis, uma correlação inversa. Então, aqueles pacientes que têm um aumento de feno também têm uma maior probabilidade de perda da função pulmonar. Qual é a grande sacada desse dado? O grande ponto é que o fato de eu usar eosinófilo periférico como um marcador de resposta ao corticoide não significa que o corticoide somente faça depressão de eosinófilo. O corticoide também faz supressão de outras vias, não dependentes de eosinófilos, mas que são córticos sensíveis. E lembrar que esse é um estudo de 48 semanas. Aqui, a redução do VF1 e o aumento do feno acabou não tendo nenhum impacto no controle clínico da doença. Mas se eu tivesse um estudo de 3 anos, de 5 anos, de 10 anos, isso aqui poderia, potencialmente, resultar numa piora clínica e numa oportunidade de exacerbação. Então, aprendizado para nós, reduzir corticoide inalatório é possível, é factível, mas reduzir demais não é desejável. Então, as conclusões são: primeiro, esse tal de benralizumab realmente reduz exacerbações e permite redução de corticoide sistêmico. Segundo, é possível reduzir corticoide inalatório se esse corticoide inalatório estiver sobrando. E um bom número de pacientes conseguiria usar até mesmo conforme demanda, se a minha única preocupação fosse controle clínico da doença. Mas, talvez, a melhor decisão seja manter pelo menos uma dose moderada ou pelo menos uma dose baixa de corticoide inalatório como fundo para esse paciente. E, mesmo num paciente asmático eosinofílico, existem outras vias não dependentes de eosinófilos, mas que são córticos sensíveis. Agora, eu já não estou numa fase da minha vida que eu queira me satisfazer apenas com um tratamento baseado numa população. Eu não quero mais saber qual é o tratamento que atinge 70%, 80% dos pacientes.
Eu quero saber, para aquele meu paciente que está na minha frente, no meu consultório, no meu ambulatório, qual é o tratamento ideal para ele. E aí só tem um jeito, eu tenho que personalizar a minha terapia. E aí eu vou utilizar o que eu tenho à minha mão. Se eu puder, eu vou avaliar clinicamente, mas vou fazer também uma medida seriada de VF1 para ver se ele está mantendo o seu VF1 estável, a sua função pulmonar estável. E se eu conseguir agregar algum biomarcador inflamatório responsivo, seja o eosinófilo no sangue periférico, seja o eosinófilo no escarro induzido, mas o que promete mais, o feno, isso vai me permitir uma melhor tomada de decisão. Então, o primeiro passo é eu estar diante de um paciente que esteja clinicamente controlado e sem exacerbações. Percebam que desde o protocolo a redução de CS-LABA foi feita de forma escalonada, nenhuma redução foi feita de forma abrupta. Da mesma forma que a gente não faz redução abrupta de corticoide sistêmico, acho que hoje a gente já compreende que a gente não faz isso com corticoide inalatório também. Eu devo medir a função pulmonar e, se possível, um biomarcador inflamatório. E aí eu devo conhecer o que seria uma mínima diferença clinicamente significativa, porque esses testes variam com o tempo. No VF1, essa mínima diferença de 100 ml. No feno, se eu tiver um feno razoavelmente baixo, menor do que 50, essa mínima diferença vai ser em torno de 10 pontos. Vejam que esse é um exame que varia, ele varia até mesmo dentro do mesmo dia. E se eu tiver um feno muito alto, essa margem de variação vai ser ainda maior, e aí vai ser em torno de 20%. Por fim, falar um pouquinho sobre alguns aspectos da droga. O primeiro deles é a comodidade posológica. Lembrar que a partir do segundo ano, esse paciente vai utilizar 6 doses ao longo de um ano, enquanto que se esse paciente estiver usando outros imunobiológicos em asma, ele vai estar usando 12 doses por ano ou 24 doses por ano, e no caso específico do omalizumab, chegando até a 48 doses por ano. Então, é a opção que entrega a melhor comodidade posológica para o paciente. Segundo, que é uma medicação que desde 2021 está inclusa no rol da ANS. Então, a gente consegue prescrever isso a maior parte dos pacientes. A prescrição é uma prescrição fácil, é uma prescrição que requer apenas uma receita médica, um relatório de poucas linhas, que descreva que esse paciente tem asma, que o CID dele é J45, que ele está devidamente otimizado, que eu tentei usar todo o meu conhecimento no tratamento da asma grave, mas que mesmo assim ele teve 3 ou mais exacerbações no ano anterior, e ele tem uma documentação de um perfil inflamatório eosinofílico. Basta eu anexar a esse processo um hemograma dos últimos 12 meses com uma contagem de eosinófilos maior do que 300. Eu só ia acrescentar que isso aqui é o essencial, é o suprassumo. Eventualmente, algum convênio pode exigir algum documento adicional. A Unimed Curitiba exige 2 outros documentos. Existe um termo de consentimento e existe um formulário próprio da Unimed Curitiba, que é um formulário de imunobiológicos, mas é um daqueles formulários do tipo xizinho, em que a gente só escreve lá o nome da medicação, o que é um paciente asmático grave eosinofílico e assina no final. Se alguém não tiver acesso a esses documentos, o seu consultor vai lhe fornecer, ou você consegue baixar no próprio site da cooperativa, e isso acaba sendo muito fácil. Uma vez que o paciente submeta esses documentos e não esteja faltando nada, em 5 a 10 dias esse paciente vai estar agendando a sua primeira dose. Também existe um concierge, a Débora pode falar disso até com mais detalhes do que eu, mas existe então um concierge com o qual nós não temos contato, uma pessoa completamente independente, mas cujo objetivo é ajudar o paciente nos trâmites necessários para obter a medicação. Ele não tem qualquer papel na indicação do tratamento, ele só vai orientar se o paciente tem alguma dúvida, se está faltando alguma documentação, algum passo necessário para ele obter a medicação. Por obrigação, essa é a bula do produto e eu agradeço demais a paciência de vocês. Obrigado.